Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche teus olhos. Paizinho querido e eterno, Deus Todo-Poderoso, amado de minha alma, graças eu te dou, Senhor, pela oportunidade de estar novamente aqui com os irmãos. Obrigada, Senhor. Eu sinto uma alegria muito grande, eu sinto um prazer, Senhor, de poder estar na tua casa, junto com os irmãos, para adorarmos o teu nome e para aprendermos mais de ti. E, ó Deus maravilhoso, eu te agradeço pela sua bondade, pela sua misericórdia. Porque o Senhor tem nos sustentado e o Senhor tem abreviado o tempo para que nós possamos suportar tudo que ainda está por vir. Deus maravilhoso, eu te louvo, te agradeço e em nome de Jesus agora eu peço que o Senhor venha falar conosco, venha nos ensinar a tua palavra para que nós possamos estar cada dia mais firmes na tua presença. Senhor, que nós não venhamos a cair. Que dos que estão aqui, ó Pai, e daqueles que não puderam vir por um motivo justo, mas, ó Deus, que ninguém venha a apostatar da fé. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo, fala conosco. Ensina-nos, ó Deus, que eu desapareça por completo, mas que o Senhor apareça, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Veja só, esse versículo aqui é muito conhecido, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que esse versículo nos ensina, irmãos? Aqui está falando de salário, de pecado, de graça, né? O dom gratuito de Deus, de vida eterna e de morte. Mas então, o que é que nós podemos entender deste versículo? O salário do pecado é a morte. É o salário pago pelo pecado. Por exemplo, só existe dois grupos, dois tipos de pessoa no mundo. O que é de Deus e o que não é de Deus. Simples assim, né? O que é de Deus e o que é do pecado, ou o que é de Satanás. Então, infelizmente, a gente pode observar que a maioria das pessoas, hoje em dia, não vou dizer que não temos uma boa parte do povo que é de Deus, temos sim, graças a Deus, mas se você for olhar na sua grande maioria no mundo, a maior parte está escolhendo o pecado. Então nós temos apenas esses dois grupos, Deus e o pecado. Se é de Deus, está bem. Se é de Satanás, está em pecado. Então veja só, nós precisamos entender o seguinte: quem é o Senhor da pessoa? Porque se tem dois grupos, então dois tipos de pessoas, o Senhor de um grupo não é o mesmo Senhor do outro. Então, por exemplo, quem é o teu Senhor? Quem é o meu Senhor? Deus ou o pecado?
Deus, né? Mas olhe só. Se nós somos de Deus, e amém por isso, graças a Deus que nós somos, nós vamos receber um tipo de pagamento pelas nossas atitudes. Mas se nós formos, né, ou melhor dizendo, quem é do pecado, vai receber um outro tipo de pagamento. Então é o que a Bíblia está dizendo aqui, que o salário do pecado é a morte. E o pecado, ele é um tipo de senhor que paga para os seus escravos com a morte. Estão entendendo, irmãos? O pecado é um senhor que manda na vida da pessoa. Assim como Deus é o nosso Senhor que manda na nossa vida, o pecado é o senhor daqueles que ainda estão no mundo, que ainda estão nas mãos do inimigo. E o pecado, então, ele é um senhor. Quando eu falar pecado aqui, se subentende também como Satanás, como diabo, né? Mas aqui agora se dirigindo à escolha humana, então o pecado, ele paga para os seus servos, ele faz um pagamento muito sofrido, muito doído. Por quê? Porque é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando o pecado é o senhor da pessoa, então muitas vezes a pessoa diz assim, eu não quero ser crente, vou usar a palavra crente agora para você entender, mas que eu não gosto de usar, né? Mas para você entender que a maioria das pessoas falam isso, eles não falam cristãos, eles falam crentes. Então eu não quero ser crente, porque senão eu não sou livre. Porque vocês crentes não são livres. Vocês crentes não podem fazer muita coisa, então vocês são escravos da crença de vocês. A palavra de Deus nos diz que nós somos escravos de Cristo. Mas você já vai entender a diferença de ser escravo de Cristo e de ser escravo do pecado. Então, olhe só, as pessoas dizem não porque vocês não vão em baile, porque vocês não vão em festa, porque vocês não gostam de beber, porque vocês não fumam, porque vocês não usam droga, porque vocês não mentem. Então, tudo isso para eles, né, é como se para nós fosse muito difícil viver sem essas coisas. Então, eles entendem que nós não somos livres para fazer o que quisermos. Estão entendendo, irmãos? Quem sabe alguém já chegou para você e disse isso. Quem sabe não nestas palavras, mas pode ter dito, eu não quero ser crente, daí eu vou ter que abandonar tudo quanto é coisa, não posso fazer mais nada. Eu quero ser livre. Só que o que eles não percebem é que, na realidade, eles são escravos. E nós somos livres. Porque ser escravo de Cristo é a coisa mais boa que existe. Porque Jesus é um Senhor muito bom. A palavra escravo aqui serve como servo. Nós somos servos de Cristo. Então Jesus é o melhor Senhor que pode existir. Então Ele não nos maltrata, Ele não nos fere, Ele tem tudo de bom para os seus servos. Mas o pecado, que eles dizem ser livres fazendo o que querem, eles sim vivem em escravidão. Por quê? Porque não têm forças para abandonar aquilo que vivem fazendo de errado. Então o pecado escraviza e não dá lado para a pessoa sair, se libertar. Para se libertar só através de Jesus. Amém, irmãos? Então veja só, eles dizem, eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quiser. Mas a pessoa que está servindo ao pecado, que o seu senhor é o pecado, ele só faz aquilo que o pecado mandar, ele é escravo do pecado.
Ele vai ter que obedecer. Por quê? Porque se ele é um alcoólatra, ele não consegue largar aquilo. Ele não consegue deixar o vício. Se ele é viciado em cigarro, a mesma coisa. Ele é escravo do cigarro. Então o pecado escraviza. A pessoa não consegue se libertar. Então quem são os escravos e quem são os livres? Eles pensam que são livres, mas são escravos. E dizem que nós somos escravos porque não podemos fazer certas coisas, como fumar, dançar. Nós podemos fazer. Deus não nos impede. Você já parou para pensar nisso? Você pode fazer. Você pode ir num baile? Claro que pode. A escolha é tua, a consequência depois você tem que aguentar. Mas Deus não te proíbe. Então nós podemos fazer o que quisermos. Mas não significa que vamos estar fazendo a escolha certa. Ficou entendido isso, irmãos? Então nós não somos escravos pelo fato de o vício, o pecado, estar ali, como é que eu vou dizer para você? Te algemando. São algemas invisíveis. Porque aquele que fuma não consegue deixar de fumar. Aquele que bebe não consegue deixar de beber, porque está algemado no pecado. Então eles não têm liberdade, mas pensam ser livres porque podem fazer o que querem. E não. E dizem que nós somos escravos porque não podemos fazer certas coisas, mas nós podemos fazer. O caso é que nós não queremos fazer. Por que nós não queremos fumar? Por que nós não queremos beber? Por que nós não queremos mentir? Por que nós não queremos prostituir, adulterar, roubar? Porque isso não faz falta para nós. Não faz falta e não faz bem. Então, na realidade, os livres são aqueles que já aceitaram Jesus como Salvador, que podem escolher o que querem fazer. Porque aquele que ainda está sendo mandado pelo Senhor pecado, esse não tem escolha, ele vai fazer e pronto, e quando ele vê, ele já fez. Então o escravo aqui são eles, e não aqueles que já aceitaram o Senhor. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então olha só, o pecado é um senhor que paga os seus escravos com a morte. O pecado. Quando Deus é o Senhor, desculpe, tem um mosquitinho aqui me incomodando. Quando Deus é o Senhor da pessoa, o homem recebe, o homem, eu digo ser humano, recebe uma dádiva, ou seja, um presente. O que é isso? Aquilo que ele não merece. A vida eterna em Jesus. Amém? Veja só, o salário do pecado é a morte. Quer dizer, o pecado paga os seus servos com a morte. O resultado vai ser a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que significa isso? Que aquele que já aceitou o Senhor Jesus recebe não a morte, mas recebe o que ele não merece. Por exemplo, o que nós merecemos, como eu vivo falando para vocês, é o inferno. Então nós deveríamos receber o inferno como pagamento, assim como os que ainda são escravos do pecado. Porque nós somos pecadores, mas quando aceitamos a Jesus como Salvador, Ele ao invés de nos pagar igual o pecado paga os seus, que é com a morte, Deus nos dá o dom gratuito, uma dádiva, um presente que nós não merecemos, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então essa é a diferença dos dois senhores. Só tem dois grupos de pessoas no mundo. Os que são de Deus e os que não são. Os que são de Deus e os que são do pecado.
Os que são do pecado vão receber como pagamento a morte. Porque é a mesma coisa, você trabalha o mês inteiro, chega no dia do teu pagamento, você vai lá e pega o teu salário, né? A pessoa que vive aprisionada pelo pecado, quando acabar a vida, vai receber o salário que ela merece, que é o quê? A morte. Mas aquele que aceita o dom gratuito de Deus, que é Jesus, então quando morrer, vai receber um presente lindo, que não merecia. Nós não merecemos, irmãos, a salvação. Mas Jesus nos deu esse presente. O Pai nos deu esse presente. Porque se não fosse pelo sacrifício de Jesus na cruz, todos nós estaríamos caminhando para o inferno nesse exato momento. Mas o salário que o pecado dá é a morte. O salário que Deus dá é um presente, uma dádiva, a graça da salvação. Mesmo nós não merecendo. Nenhum de nós merecia ir para o céu. Nenhum de nós. Todos nós merecemos o inferno. Por quê? Porque somos pecadores. Mas através de Jesus, então, nós recebemos esse presente. Então, olha só, a escravidão que o mundo diz que os crentes têm, que não podem fazer nada, não podem se divertir, não é escravidão. Para nós não é escravidão. Para nós é liberdade, porque nós temos a liberdade de escolher se queremos fazer ou não. Então nós somos livres em Jesus. O que significa isso? Hoje você está livre do inferno. Hoje você está livre do pecado. Ah, pastora, mas eu ainda peco? Claro que sim. Todos nós ainda pecamos, porque ainda estamos aqui. Mas é diferente de você ser dominado pelo pecado, ou de você já ter aceitado a Jesus e pecar só porque você realmente ainda está aqui sobre o regime pecador do mundo. Entendido isso, irmãos? Então, quando pecamos, o que temos que fazer? O mais rápido possível. Correr para o Pai, pedir perdão em nome de Jesus. Para que o pecado não venha nos dominar. Porque para quem ele domina, ele paga com a morte. Então imagine só, meus irmãos, às vezes a gente diz assim, aceite a Jesus para você ser salvo. Aí a pessoa diz, mas salvo do quê? Do que eu preciso ser salvo? Do inferno. Jesus veio para nos livrar do inferno. Por quê? Porque foi Ele que fez o inferno, Ele sabe como é terrível. Ah, pastora, mas então se é tão terrível, por que Jesus fez o inferno? Porque Ele fez para o diabo e para os demônios, não foi para nós. Mas quem não o aceita como Salvador e Senhor, vai para lá junto com o diabo. Então por isso que a gente diz, aceite a Jesus para a tua alma ser salva. E é simples assim, muito simples. Basta você dizer, Jesus, entre no meu coração, mude a minha vida, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E realmente falar isso de coração, porque muitas pessoas, veja só, vocês sabem, vocês estão aqui já faz algum tempo, e vocês sabem quantas pessoas já passaram por essas cadeiras aí, que já aceitaram a Jesus, mas aceitaram só de boca. Onde é que estão hoje? No mundo de novo. Porque acham que levantar a mão, aceitar Jesus uma vez na vida, está salvo e pronto. Não é assim. É fácil ser salvo. É fácil aceitar Jesus. Mas depois você tem que pagar um preço. A salvação é de graça, mas o preço nós temos que pagar. Qual é esse preço? Viver em obediência a Deus. E não querer mais ser escravo do pecado. Porque quando você é escravo do pecado, você não tem força para dizer não para o pecado. Você não tem força para dizer não para o vício, você não tem força para dizer não para a mentira, você não tem força para dizer não para tudo aquilo que você fazia de errado.
Que agora você conhece Jesus, você sabe que é errado. Mas aquele que aceita Jesus só de boca e acha que, levantei a mão, aceitei Jesus, posso ir para casa e nunca mais voltar a pisar dentro da igreja, porque já aceitei, estou salvo. Não, não é assim. É viver em obediência a Deus. Então, aceitar Jesus é uma escolha que a gente tem que fazer, que é fácil de fazer, mas que tem que ser muito bem pensada. Porque se a pessoa aceitar Jesus como Salvador, sabe que vai ter que deixar de fazer muita coisa. E não é porque Jesus proíba, não é porque a igreja proíbe, não é porque o pastor proíbe, ninguém pode te proibir de fazer nada. Mas é porque a tua decisão de aceitar Jesus traz uma consequência de mudança. O evangelho é mudança de vida, então se você quer aceitar Jesus, você tem que mudar de vida. Não fazer mais o que fazia. Pastora, mas eu posso fazer? Poder, você pode. Mas deve fazer? Eu sempre gosto de usar essa frase. Poder, você pode. Agora, pense diferente. Será que eu devo fazer? Porque daí a consequência vem. Por quê? Não é porque Deus é mau, não. É porque o pecado é mau. Porque se o pecado conseguir te agarrar de novo, depois que você aceita Jesus como Salvador, a Bíblia fala que o teu estado vai ser pior do que o de antes de você conhecer. Já leram esse versículo, né, irmãos? Então a Bíblia diz que seria melhor que não tivesse conhecido o Evangelho do que conhecendo virar as costas. O estado vai ser pior do que o primeiro. Então veja só, o pecado, ele é um senhor mau. O que ele vai usar como forma de pagamento para a pessoa, de tudo aquilo que a pessoa fez na sua vida, vai ser a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então são os dois senhores, Satanás com o pecado e Deus. Então eu pergunto de novo, quem é teu Senhor? É Deus? É Jesus? Amém? Então quando você for criticado por você não ir num baile, por você não ir numa festa, por você não beber cerveja, não ache ruim. Porque poder você pode, mas a tua escolha foi não fazer mais isso. Por quê? Porque eu quero servir o Deus que como recompensa, como salário, como pagamento da minha vida, vai me dar, das minhas atitudes, vai me dar a vida eterna. Eu não quero servir o pecado que vai me dar a morte. Então é bem fácil assim. Em Deuteronômio 30:19, diz assim a palavra do Senhor: hoje eu vos proponho a vida ou a morte. Escolha, pois, a vida para que vivas. Mas a pessoa não é obrigada a escolher Jesus. Ele não obriga ninguém. Então a pessoa pode escolher a morte como salário? Claro que pode. É livre para escolher quem quer servir. Sabendo que tem esses dois senhores. Deus, que é o Senhor maravilhoso, que nos recompensa com um pagamento que nós não merecíamos. Olha só, é a mesma coisa que você trabalhar um dia inteiro. Vamos dar esse exemplo. Você trabalhou um dia inteiro e quem te contratou, vamos dizer assim, disse assim, ó, se você fizer tudo isso aqui hoje, eu te dou R$1.000. Aí você terminou o dia de trabalho. O que você merecia receber? Os R$1.000, que foi combinado. Mas Deus é tão bom que se nós usarmos esse exemplo, você vai ver que Deus vai dizer assim, não, servo bom e fiel. Você foi fiel, então eu vou te dar mais. Vou te dar o que você não merece. Eu disse que ia te dar 1.000, mas eu vou te dar 10.000. Só um exemplo falando aqui em valores. Então é o que acontece conosco. Nós merecemos o inferno. Mas Deus disse assim, porque você aceitou meu filho Jesus como Salvador, mesmo você merecendo o inferno, eu vou te dar a vida eterna. Estão vendo como Deus é bom? Como Deus é maravilhoso? Nós não merecemos o céu, mas Ele nos dá.
se aceitarmos a Jesus. Então essa é a diferença do salário do pecado e o dom gratuito de Deus, que é um presente, é a graça que nós não merecemos. Aí vai chegar o dia, meus irmãos. Hoje eu quero ver se não falo tanto, né, para eu não passar do horário, que domingo eu passei um pouquinho. Felipe, você arrumou esse relógio? Não, então já me atrasei. Que horas são agora? Aqui está marcando 8 horas. Arrume ali para mim, filho. Eu ia ficar até o relógio marcar 8h30. Já seriam 9 daí. Tá bom, então assim, irmãos. Vai chegar o dia, então, em que a pessoa vai receber o pagamento pelo que fez na vida. Então esse pagamento vai ser diferente para alguns. E eu quero falar aqui agora para você como vai ser o salário no fim de tudo. Quando acontecer o juízo final, quando acontecerem todas as coisas do final dos tempos, aí então vai ser pago o salário. Ou quando a pessoa morrer, é claro, né? Já vai receber o seu pagamento. Mas, olhando então para o final dos tempos, eu quero falar para você o que vai acontecer para cada um desses grupos aqui, ó. Primeiro para o mundo. O que vai acontecer para o mundo? Mundo, sistema, sistema quer dizer globo, planeta Terra. O que vai acontecer com esse mundo? As pessoas dizem o final do mundo. Não, o final dos tempos, porque o mundo nunca vai acabar. O mundo, essa bola, essa terra, nunca vai acabar. Mas então qual vai ser o salário que a terra, o planeta vai receber? Olhe bem o detalhe. O salário no final de tudo, para a terra, para o mundo, eu posso dizer assim, vai ser a renovação de tudo por fogo. Então, como será isso? Tudo que existe dentro do planeta, que nós muitas vezes consideramos muito valoroso, muito precioso, muito caro, tudo vai ser queimado. Quando que vai acontecer isso, pastora? Depois do juízo do trono branco, Deus vai purificar essa terra, então, com fogo. Para quê? Porque esse mundo, já está quase na hora, porque esse mundo, irmãos, ele foi contaminado pelo pecado. Então precisa ser purificado. Mas o mundo não vai acabar, a terra não vai acabar, ela vai ser purificada. Então o salário para o mundo vai ser renovação por fogo. Tudo que você de repente acha lindo, maravilhoso, bonito, que você tem tanto cuidado, tanto zelo, de repente você zela tanto pelo teu carro, pela tua casa, não é errado isso, mas não dê o valor que aquilo ali não merece. Sabe por quê? Porque vai ser destruído por fogo. Em 2 Pedro 3, do 5 ao 7 diz isso. Não vou ler agora porque já estou atrasada. Que tudo que hoje existe está sendo entesourado para o fogo. Você pode conferir depois na tua casa, 2 Pedro 3, do 5 ao 7. Então tudo que nós temos, irmãos, tudo que hoje a gente diz assim, eu tenho que cuidar porque é valoroso, porque é precioso, porque eu ganhei de presente, um dia vai ser queimado. Tudo isso vai passar, vai acabar. Então esse vai ser o salário para o mundo. Entendido, irmãos? Amém? Olha só, o salário para quem não aceitou Jesus como Salvador. Como que vai ser? Então aqui eu falei do que tem dentro do planeta. Árvore, montanha, riqueza, ouro, casa, carro, tudo quanto é coisa que está dentro do mundo vai acabar através do fogo, que Deus vai purificar a terra através do fogo. E para as pessoas que rejeitaram Jesus,
Para aquelas pessoas que rejeitaram o Senhor Jesus como Salvador, vai ter um pagamento? Vai. Apocalipse 21, 8. Não vou ler aqui também, mas vou só resumir. Então, para quem rejeita Jesus, para o ímpio, para aquele que não quer saber de Deus, qual vai ser o pagamento que essas pessoas vão receber no final de tudo? Ou no dia da sua morte, ou quando chegar o juízo final. Sofrimento eterno. Então, o sofrimento eterno para quem rejeitou a Jesus é um pagamento. É a maneira que o pecado vai estar pagando aqueles que rejeitaram a Jesus. Estão entendendo, irmãos? Amém? Outra coisa, prisão perpétua. Às vezes a gente vê, né, algum julgamento por aí em jornal, noticiário, alguma coisa assim, que diz fulano foi condenado à prisão perpétua. Prisão perpétua também vai acontecer para os que rejeitarem a Jesus. E daí não vai ser numa prisão física, humana, não, vai ser no inferno. Por quê? Porque vai ser colocado lá para nunca mais sair. Então esse é o pagamento que o pecado dá para aqueles que rejeitam a Jesus e ficam com ele. Prisão perpétua. Triste, né? Mas a pessoa pode escolher em vida, ainda se quer ter a vida eterna ou quer ficar aprisionada eternamente. Desprezo eterno. Por quê? Porque o ímpio que rejeita Jesus como Salvador, eu estou falando aqui a palavra ímpio para dizer todos aqueles que não serão salvos, tá, irmão? Então, os não salvos vão receber desprezo eterno. Por quê? Porque Deus não vai ouvir mais as suas orações. Você quantas vezes já orou e que Deus demorou um pouquinho para te responder? E você ficou naquela angústia e você diz assim, mas por que Deus não me responde? Isso já aconteceu com todo mundo, né? Agora imagine para aquele que for para o inferno, que vai ter o desprezo de Deus, eternamente. O que é isso? Nós aqui, Deus pode demorar um pouquinho para responder a nossa oração, porque Ele tem a hora certa para responder. O tempo dele não é o mesmo nosso. Então, Ele tem o tempo certo de Ele responder para nós. Mas aqueles que forem para o inferno, irmãos, vão ser desprezados eternamente por Deus. Quer dizer, Deus não vai nem ouvir a sua oração. Assim, eu já falei aqui para vocês que o inferno é um lugar de oração, né? Por quê? Porque as pessoas que forem para lá vão orar, vão gritar, vão sofrer tanto que vão acabar clamando, orando. Mas Deus não vai ouvir a oração. Nunca vai responder a oração, então vão ser desprezadas eternamente. Então esse é o pagamento do pecado para aqueles que rejeitaram Jesus. E ainda vão ter todos os tipos de sofrimento. Eu agora não tenho tempo aqui para estar relatando, né? Mas eu já falei em outras mensagens que eu preguei sobre o inferno. Os sofrimentos do inferno. Não tem um minuto de paz, não tem um minuto de alegria, é só tormento, é só sofrimento. Então, todo tipo de sofrimento vai ser o pagamento do pecado para aqueles que rejeitaram a Jesus. Agora também tem outras, ou posso dizer outras criaturas, que também vão receber um salário pelo que fizeram. São Satanás e os demônios. Tá, também em Apocalipse 20, 10. Você pode ler depois. O que vai acontecer com o diabo e os demônios, os seus anjos? Também vão ser lançados no inferno ou lago de fogo, né? Também vão ter prisão perpétua. De lá nunca mais vão sair. Então imagine só, aquele que não é salvo vai estar
para todo sempre junto com Satanás e com todos os demônios. Isso é bom? Não, né? De jeito nenhum. Então vale a pena servir a quem? A Jesus e ser chamado de crente bobo, porque não pode fazer nada, porque não pode beber, não pode fumar. E aqueles que dizem ter tanta liberdade vão acabar aqui na prisão perpétua e vão ter por vizinhos, modo de falar, né? Satanás e os demônios. É melhor ser chamado de bobo, de ridículo, e aguentar firme com Jesus aqui, para na eternidade não ir para o inferno. Não é verdade? E ainda um outro pagamento que o diabo vai receber por tudo que ele fez, por toda a maldade que ele fez e ainda está fazendo, vai ser uma derrota completa em campo aberto. Quer dizer, antes de ele ser jogado no lago de fogo, Deus vai derrotá-lo na frente de todos aqueles que o serviram. Na última batalha de Gog e Magog. Depois, né, que acontecer o milênio, aí então Satanás vai querer levantar um grande exército, e vai levantar um grande exército para irem contra Deus, contra Jesus. E o que é que Deus vai fazer? O que é que Jesus vai fazer? Derrota eles apenas com um sopro. Por quê? Porque é o pagamento de tudo que eles fizeram de errado. Então eles vão ser derrotados em campo aberto, que vai ser lá no lugar chamado Vale de Josafá, em Israel. Então ali Satanás vai ser envergonhado na frente de todos aqueles que o adoravam, que queriam servi-lo, que foram enganados por ele, derrotado em campo aberto, publicamente, e depois jogado no lago de fogo. Então esse é o pagamento para quem aceita o pecado como seu Senhor na sua vida. Para quem vive, então, se não vive para Deus, vive para o diabo, não tem meio termo. Então vai estar indo para lá, junto com Satanás e com todos os demônios, aqueles que não aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor, né? Porque o Senhor manda. Então veja só, tormento dia e noite pelos séculos dos séculos, para os ímpios, para Satanás e os demônios. Para nunca mais terminar, interminável, é a eternidade. Então a escolha nós temos que fazer em vida, nessa vida aqui. Se eu escolho Jesus ou se eu quero viver em pecado. Se eu quero viver em pecado, indiretamente eu estou vivendo para o diabo. Então, a escolha tem que ser feita aqui. Depois que morre, não tem mais escolha, não tem mais solução. Agora tem um outro tipo de pagamento também, que eu já expliquei aqui para vocês, que é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E que esse, então, já vou encerrar, e que esse, então, esse pagamento, vamos dizer assim, esse salário, é para nós, é nosso, para aqueles que aceitarem Jesus. Olha só, então essa dádiva, esse presente, esse pagamento, esse salário que Deus vai dar, Ele vai dar para a sua igreja. Estou falando dos salvos, não igreja física, a igreja no mundo todo, ou seja, todos os salvos, os que são a noiva de Jesus. Então, qual vai ser o pagamento da noiva? Que nós somos a noiva, os salvos. Vai ter pagamento para nós também. Então agora olhe bem a diferença. Já vou encerrar com isso. Tinha mais coisa para falar, mas não vai dar. A noiva, então, que somos nós, a igreja de Jesus, todos os salvos de todas as épocas, desde Adão até o último que nascer, vai receber o quê? Um pagamento maravilhoso.
E esse pagamento, irmãos, eu não sei se eu poderia usar esse exemplo aqui como que... Não, mas não daria certo se eu usasse como vale. Jesus vai estar nos dando vales. Não. É como se o pagamento fosse em diversas fases. Tá? Assim, ó. O que nós que aceitamos Jesus como Salvador vamos receber de pagamento? Compare esse pagamento com aquele lá que eu falei antes. A primeira coisa que vai acontecer que nós vamos receber como pagamento, o arrebatamento da igreja. Amém? Vocês acharam que eu não ia falar de arrebatamento hoje? É difícil eu não falar, né? Então, arrebatamento. Nós vamos ter o nosso corpo transformado, esse corpo que hoje é problemático, tem doença, tem problema, tem tristeza, tem angústia. No momento do arrebatamento, nosso corpo vai ser transformado e nós vamos ter um corpo glorioso, igual o corpo de Jesus. O corpo que Jesus recebeu depois que ele ressuscitou, o corpo glorificado, é o que nós vamos ter também. Com o nosso rosto, o nosso tipo. Deus não tira a personalidade de ninguém. Só que nós vamos ter um corpo glorificado. Então, com as nossas feições, posso dizer assim, nossa aparência, só que livre do pecado. Então vai ser bonito, maravilhoso. Primeira fase do pagamento. Arrebatamento da igreja. Amém? Depois que isso acontecer, pastor, o que é que acontece? Vamos participar do tribunal de Cristo. Já vamos estar no céu, já vamos estar na glória, recebendo o nosso pagamento do que fizemos aqui. Que foi o quê? Aceitar Jesus como Salvador. Tribunal de Cristo, onde nós vamos estar recebendo as nossas recompensas, galardão, coroa da vida, prêmios, por nós termos escolhido a Jesus e não ao pecado. Prêmios por nós termos suportado muitas vezes as agressões, as vergonhas, tudo que falam da gente, dizendo, ô crente burro, ô crente não sei o quê. Não importa, se nós aguentamos tudo isso, nós vamos ter prêmio lá no céu. Amém? Outra coisa que nós vamos receber também como pagamento, vamos participar das bodas do Cordeiro. Estou dando a sequência aqui do que vai acontecer depois do arrebatamento. Então, as bodas do Cordeiro, o que é isso? Festa de casamento. Festa de casamento, irmãos. Você já parou para pensar, quando você recebe um convite para ir num casamento, você procura caprichar na roupa, né? Você se arruma um pouquinho, põe uma roupinha mais interessante, né, do que a que você usa no dia a dia, para ir bonito no casamento. Agora imagine as roupas que nós vamos ter no céu, que o próprio Deus vai nos dar. Irmãos, não tem comparação as roupas que nós vamos ter para entrar nessa festa de casamento de Jesus com a igreja, sua noiva. A roupa mais bonita que você possa imaginar aqui nessa vida, para você ir num casamento, lá vai ser lixo. Então nós vamos participar dessa festa, e essa festa vai durar quanto tempo? 7 anos. 7 anos de festa, irmãos. Que maravilha! É o nosso pagamento. O que mais que vamos receber como pagamento? Além da coroa da vida, do galardão, nós vamos caminhar em cima de ouro. Vamos andar em ruas de ouro. Imagine só. Aqui nessa vida o ouro é um metal muito precioso, né? Mas no céu, podemos dizer assim que ele é o mais simples de todos, porque Deus vai pôr na rua, vai pôr, não já pôs, está lá nos esperando, para nós caminhar em cima, irmãos. Você pode imaginar as riquezas que tem no céu, se o ouro é para fazer as ruas?
Nós vamos caminhar em ruas de ouro. Tudo vai ser glorioso, precioso, maravilhoso. Não temos palavras para expressar o que está nos esperando lá. E vamos ter vida, alegria pelos séculos dos séculos. Enquanto os ímpios e Satanás e os demônios vão estar sofrendo pelos séculos dos séculos, quer dizer, nunca vai acabar, nós vamos ter vida e alegria pelos séculos dos séculos. Então eu pergunto para você agora, o que vale mais? Aguentar desaforo e sofrimento aqui nessa vida, para que quando nós passar para a eternidade, lá nós ter tudo de bom, que lá não vai mais ter nada de ruim. Ou querer as coisas boas aqui, e daí na eternidade ir para o inferno sofrer. Por mais que a pessoa sofra aqui, nessa vida, é mínimo do sofrimento que existe no inferno. Então vale a pena sofrer aqui? Esse sofrimento que eu estou dizendo estão te criticando porque você está vindo na igreja? Louve a Deus por isso. Estão te chamando de doido? Escute quem já tem experiência nisso. Eu já acostumei a ser chamada de louca, então não faz mal nenhum, tá, irmãos? Não faz mal nenhum ser chamado de louco. Glorifique a Deus se você for chamado de louco. Porque aí é que você está incomodando o diabo e está agradando a Deus. Então, por mais que você sofra nessa vida perseguição pelo nome de Jesus, se for preciso morrer pelo nome de Jesus, morra, mas não negue Jesus. Que daí nós vamos ter a eternidade maravilhosa no céu. O que vale mais? A eternidade, né? Com Jesus. Então, olha só, eu quis te passar hoje as duas maneiras de pagamento, né? Para o mundo, para o ímpio, para o diabo e para os salvos. Então, o pecado, aquele que serve a Satanás, aquele que não tem Jesus, aquele que está preso nas algemas invisíveis do pecado, vai sofrer eternamente. Mas aquele que já aceitou Jesus como Salvador tem promessa de vida eterna. Nunca mais vai morrer, nunca mais vai chorar. Irmãos, nunca mais no céu você vai derramar uma única lágrima. Tudo vai ser motivo de alegria e de paz.